vez, pois é, ele tinha um hábito de andar em volta do palácio para saber alguma notícia da rainha Esther, para saber como ela estava, se estava tudo bem, apesar de que muitas vezes ele não conseguia ver, mas ele recebia notícias de outras pessoas. E aí, em uma dessas voltas que ele deu no castelo do rei, ele escutou 2 soldados, sabe fazendo o quê? Tramando contra a vida do rei. Olha para vocês verem, porque os soldados estavam indignados com o rei, estavam injuriados com ele, e daí eles estavam tramando matar o rei. E daí Mardoqueu ouviu aquilo e logo se assustou, e daí ele pediu que avisassem a rainha Esther para que ela fosse lá e contasse para o rei. E aí a rainha Esther foi e ouviu aquilo que Mardoqueu disse e mandou notícias para o rei, para que ele pudesse tomar cuidado, porque tinha 2 soldados querendo matá-lo. E daí, depois de muita investigação, de saber realmente se isso era verdade ou se não era, eles foram e conferiram e viram que isso era realmente verdade, que tinha 2 pessoas querendo matá-lo. Então eles foram lá, pegaram esses 2 homens e mataram eles, porque assim o rei não corria mais perigo. E aí, nessa história toda que Mardoqueu descobriu que tinha esses 2 soldados querendo matar o rei e que a rainha Esther contou para os seus oficiais, lá no palácio do rei tinha um livro onde ele escrevia todos os relatos do que acontecia. Então, lá neste livro foi escrito que Mardoqueu escutou os 2 homens falando que iria matar o rei, e daí ficou lá registrado que Mardoqueu, em tese, tinha livrado o rei da morte. Olha só que interessante, não é mesmo? Depois de toda essa história, que o rei quase foi morto pelos seus próprios soldados, o rei resolveu então eleger um homem que era de sua confiança para poder ajudá-lo a tomar conta desse reinado dele, para que nada de ruim pudesse acontecer à sua própria vida e para que ele pudesse fazer a manutenção deste reino. Então Amã foi considerado um homem importante segundo a autoridade que o rei deu a ele. Então, todo mundo tinha que se curvar diante dele, todo mundo tinha que se ajoelhar diante dele, porque agora ele também era um homem importante. E assim foi. Daí, quando Amã estava pronunciando, falando sobre que agora ele era um homem importante, que todo mundo teria que se curvar diante dele, quando ele chegava em determinado lugar, as pessoas começaram a se curvar e por aí foi. Só que aí, em determinado dia, Amã chegou para poder falar com os seus súditos e aí todo mundo se curvou diante dele. Mas um homem não se curvou. E sabe quem era este homem? Era Mardoqueu. Mardoqueu não se curvou diante de Amã porque ele era judeu. E daí Amã perguntou para ele: por que você não se curva diante de mim, se essa foi uma ordem dada pelo rei? Então Mardoqueu disse: porque eu sou um judeu. Nas minhas tradições eu não me curvo para outra pessoa a não ser o meu Deus. E aí Amã ficou injuriado com Mardoqueu porque ele não se curvou diante dele. Então ele foi e pensou em algum plano para que isso não se repetisse. E daí ele foi e pensou numa forma de aniquilar não somente um judeu, que era Mardoqueu, mas de eliminar todos os judeus que estavam ali naquela província. Então ele foi e pensou e elaborou o plano que na Bíblia fala como o plano Pur, que significa a sorte para a ruína, para a destruição, ou seja, que agora estava lançado uma hipótese de que algum dia iria existir uma grande ruína para o povo judeu. Então ele foi lá no rei pedir a ele que este plano pudesse ser colocado em prática. Amã queria fazer um decreto que fosse exterminado todos os judeus, toda a raça do povo de Mardoqueu, porque ele temia que tudo isso acontecesse numa proporção bem maior e os judeus não passassem a o respeitar. Daí o rei tirou do dedo dele um anel, que neste anel tinha como se fosse um brasão, que Amã agora poderia usar aquele anel para carimbar as cartas em nome do rei. E aí Amã pegou e fez isso, escreveu uma carta falando para que todo mundo exterminasse
condenasse, matasse todos os judeus que eles conhecessem. E aí foi lá e carimbou com o anel do rei, em nome do rei, e pediu que essas cartas se espalhassem por toda a província. Foi isso que eles fizeram. As cartas foram indo, até chegar ao conhecimento de Mardoqueu. Olha só para vocês verem. E aí, como Mardoqueu era um desses judeus que corriam risco, ele foi e decidiu procurar Ester, porque ele sabia que o rei tinha autoridade para poder acabar com toda essa situação. Então Mardoqueu correu, pediu que falassem com Ester, que eles estavam fazendo planos que iam acabar com o povo de Ester, porque Ester também pertencia a este povo judeu. Então Ester pegou e disse: mas como que eu vou falar para o rei? Faz dias que eu não chego nem perto dele e ele não gosta que a gente chegue assim perto dele se ele não nos convocar. Mas Mardoqueu disse: Ester, você tem que ir até ele. Quem sabe os propósitos de Deus para te colocar onde você está não é justamente para isso, para você poder ajudar o povo judeu. Então Ester pensou e falou: é verdade, eu vou até o rei. Ester tomou coragem e foi até o rei. E daí o rei foi, viu ela se aproximando e disse: Rainha Ester, o que você deseja? O que eu posso te ajudar? E daí Ester disse: se for do agrado do rei, que vocês venham até o banquete que eu vou preparar para você e para Amã. E aí o rei disse: chame Amã. Então os dois foram lá no banquete que Ester preparou. E aí eles comeram, beberam, se divertiram e depois cada um foi para sua casa. Amã, na hora que estava indo embora, ele ficou todo contente porque ele tinha acabado de participar de um super banquete com o rei e com a rainha. Só que no meio do caminho ele encontrou, sabe quem? Mardoqueu, e lembrou que Mardoqueu era aquele homem que não se curvou diante dele. E daí ele ficou extremamente injuriado novamente e foi para casa com o coração aflito, pensando várias coisas. E daí, quando chegou na casa dele, várias pessoas que estavam lá com ele começaram a falar com ele: você tem que fazer um plano para que essa pessoa possa morrer de uma maneira bem feia, de uma maneira bem bruta. E daí eles pensaram e ele disse: já sei, eu vou fazer uma forca e amanhã mesmo eu vou pedir ao rei que este judeu que não se curva diante de mim possa morrer enforcado. Então, pessoal, gostou da nossa história de hoje? Então, se você gostou, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar essa história. Um grande abraço para você, vejo vocês na próxima. Até mais!